Está no ar o Frente a Frente. É uma honra ter você com essa audiência qualificada. E no nosso programa de hoje, nós estamos aqui recebendo a figura ilustre do Sucesso com Elegância, pastor Maurício Santana. Pastor Maurício Santana é meu amigo, ele e a família dele desde criança, desde que eu era criança, porque ele é bem mais experiente que eu, né? E hoje ele nos honra nessa bancada do Frente a Frente para a gente discutir alguns temas bíblicos, alguns temas que são hoje temas polêmicos na sociedade e que é um tema que ele debate há muitos anos, até porque ele foi professor da universidade na Faculdade de Campinas, a Faculdade Teológica Boaventura, Ibicamp, Faifa, e deu aula no ETAD ainda, do Bernard Johnson, ainda, né, do grande pastor Bernard Johnson. E nós recebemos, pastor, prazer recebê-lo, pastor Maurício Santana. Davidson Costa, é um privilégio, né, estar neste programa Frente a Frente. Iniciamos esta conquista de sucesso, que será o seu programa. Temos essa convicção. Queremos profetizar aqui a bênção de Deus. E esses assuntos que muitas pessoas pensam que não são relevantes. Tem pessoas que pensam, deixa isso para lá, isso não leva a lugar nenhum. Mas hoje é uma complicação. Por exemplo, nós vemos hoje dentro do cristianismo as pessoas com esta referência que lá no céu vai ter crianças. Aí nós vemos anjinhos por aí. E quando morre um filho de um cristão, esses dias eu encontrei com a irmã, ela falou, olha, eu sonhei que a irmã fulana morreu e está lá no céu cuidando das crianças, inclusive do meu filho. Falei, irmã, pelo amor de Deus. Para com isso. Este sonho seu não tem fundamento. Isso não é real. Não é real. Inclusive, outro dia eu vi um camarada que viu um anjo com uma porção de anjinhos seguindo ele. Pois tem é. alguma fundamentação bíblica, pastor? Olha, veja bem que as pessoas pensam que isso não é relevante. Quando Deus criou os anjos, porque os anjos são criaturas, os anjos, vocês sabiam, vocês que estão nos ouvindo, participando dessa programação, aqui é frente a frente. Veja bem, os anjos não são eternos. Olha, os anjos não são eternos. Você vai cair aí, o que é isso? Olha, os anjos não são eternos e o homem não é eterno. As únicas 3 pessoas que são eternas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a palavra eterna quer dizer não tem começo e não tem fim. Só esses 3 são eternos. Os demais são o quê? Criaturas. Houve uma época que não tinha anjo. Filipenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não, aí ele criou os anjos. São criaturas. Não tinha, passou a existir. E o homem? Não havia o homem. Aí Deus criou o homem. Quer dizer, o homem não é eterno, mas após ser fecundado no ventre de sua mãe, ele passa a ser eterno. A eternidade é a partir da sua criação, da sua gestação. Quando você fala assim que a pessoa não é eterno, a pessoa pensa logo assim, então ele vai ser extinto, exterminado. Não, senhor. É porque ele foi criado. Porque ele foi criado. Eterno. Ele não existia, né? Não existia antes da criação. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa de você chegar para uma pessoa e falar assim, escuta aqui, jovem, os estudantes da faculdade que questionam, os filósofos, o que existe antes da letra A e depois da letra Z? O que tem? Nada. Então, antes de Deus é nada e depois de Deus é nada. Deus é. A partir dele, as coisas acontecem, as coisas são. Inclusive, a Bíblia diz em Apocalipse que essa questão de tempo é só para nós, né? Para nós. Que vai ser enrolado num rolo de pergaminho, como se, né? Senão, aí não vai existir isso. Deus não segue esta cronologia que ele criou para nós aqui na Terra, para os humanos aqui. Para quem é leigo no assunto teológico, heresia seria o quê? Heresias é o abandono dessa verdade que nós estamos apresentando, que é a Bíblia. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Certo. É aquilo que Jesus... que foge isso é heresia. É heresia. É o abandono da verdade. Quer dizer, não tem valor. Quer dizer, se a palavra não supre a necessidade das pessoas, não tem valor nenhum. Hoje tem pessoas que Bíblia para ele e nada é a mesma coisa. Mas para aquele que tem temor de Deus, como está em Provérbios, o temor ele é o princípio da sabedoria. É a jurisprudência que governa, que dirige todos os seres humanos. Agora, voltando lá à criança, quando Jesus veio estar conosco, ele só fez da forma que Deus estabeleceu. Qual que foi a forma que Deus estabeleceu? Que o homem ia procriar, ia multiplicar, iria povoar a terra. Então a forma era o quê? Nascer no ventre de uma mulher. Jesus fez o quê? O que foi estabelecido
no sentido nosso aqui de Bíblia, no Gênesis, capítulo 1, 27, 28, 29 até o 30, 31, e depois no capítulo 2, quando fala do casamento, que Deus faz uma mulher e ela vem e casa com Adão, e ali viria o que? A raça humana. Jesus, então, como já estava estabelecido, ele veio aqui para tomar a forma humana. Ele não precisava de ter nascido no ventre de Maria. Não precisava. Uai, você está falando heresias? Não. Lá em Gênesis 18, nós temos uma aparição de Jesus. Quando os 3 anjos vão encontrar com Abraão, um deles era Jesus. Era uma teofania. Quer dizer, Teo, Deus, fania, aparições. Foi a aparição de Jesus no Antigo Testamento, uma manifestação. Manoá, que é o pai de Sansão, também houve uma manifestação de Jesus. Josué também encontrou com Jesus, lá no capítulo 2 de Josué. Quer dizer, no Antigo Testamento nós temos várias aparições de Jesus em forma física. É tão bem verdade que a esposa de Manoá falou assim, o meu marido, eu encontrei com um homem, o texto fala assim, eu encontrei com um homem. Quer dizer, era normal, era normal. E hoje... Inclusive na casa de Abraão, eles foram lá comer carne assada, comer tudo, bolo, normal, normal. É. E aprofundando para as pessoas, quer dizer, quando Jesus foi vir aqui, o que ele fez? Ele tinha que tomar uma forma normal. Aí ele entrou no ventre de Maria, nasceu de uma forma sobrenatural, porém normal nessa visão humana nossa. É isso que nós estamos discutindo, falando aqui no frente a frente. Vão surgir perguntas mais difíceis, mas nós precisamos saber que nós partimos de um princípio. Qual o princípio? A Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a razão. Agora, tem pessoas que não creem em Bíblia. Você não crê em Bíblia, discutiu o quê com ele? Nada. Discutiu com ele antes do Z e depois do Z. Quando nós discutimos esse nome com os que nos coordena aqui, como a Sueli Raul, Paulo Gente Legal, Paulo Fernando, né, conhecido como Paulo Gente Legal, e também o professor Kleber Veloso, outros que nos apoiam por trás desse grande programa que nós estamos criando. Inclusive, o tema seria da verdade, né, de frente com a verdade. Então, nós resolvemos colocar frente a frente exatamente para debater a verdade. E acho que o ponto principal começa aí, né, na palavra. Hoje, Davidson Costa, este programa seu, como eu tenho 40 anos caminhando com Jesus, ele vai ser um programa de grande sucesso, elegância total e de muita relevância, porque hoje paira no meio da sociedade, não é que a sociedade é ignorante, não é isso. O povo perece não é por falta de dinheiro, não é por falta de comida. O povo está dizendo que o mundo vai faltar comida, mas esse não é o problema. O problema da humanidade é falta de conhecimento. E o que está acontecendo hoje? A verdade, ela caminha lentamente, diz que a verdade é engavetada. E o erro, a mentira, diz que ela voa. E hoje as pessoas estão aprendendo essas formas de comunicação hoje, o que não presta. Veja se hoje, nesses programas, nesses meios de comunicação, tem muita coisa de informação da verdade. Hoje a pessoa está atrás do seguinte, olha, ele não quer perder a popularidade. A Bíblia, Deus um dia falou assim para o profeta, vai lá em Betel e naquela Samaria e muda o nome daquela local lá, de Betel, que é casa de Deus, você coloca lá Bet-Aven. Bet-Aven quer dizer, é o local do nada. Quer dizer, Deus é tão poderoso, tão senhor das coisas, que ele pode chegar e falar assim, ó, isso aqui é nada. E amanhã ele chega aqui e fala de novo, isso aqui é tudo. Quer dizer, Deus pode tirar a vida e dar a vida, como está em Deuteronômio 32, 39. Hoje, as pessoas estão seguindo, onde tem o maior número de concentração no sentido espiritual, das romarias, é em volta de ídolos mudos. Eles são de barro ou de gesso ou de porcelana, eles não falam. Mas olha a romaria, o número de pessoas vão até lá. Lá os ídolos são mudos. Eles estão atrás de respostas, de milagres. E este programa, ele vem também para trazer respostas, indagações, questionamentos. Quantos ouvintes agora estão pensando, porque de vez em quando nós vemos aí imagens de anjinhos, vemos imagens de anjinhos nos desenhos, até no desenho do Pica-Pau, quando ele leva a pancada, ele vê anjinho voando. Por que não vê um anjo adulto? Porque a nossa forma hoje é de informar o erro.
Nós não queremos informar a verdade porque eles acham que a verdade não dá lucro. E olha, eu quero dizer para vocês, a Bíblia é um livro exato. Ela fala assim, ó, passarão os céus e a terra. Quer dizer, vão passar as mentiras, as inverdades, mas a palavra não passa. A palavra é a verdade. E acabou, não adianta. Se alguém estiver discutindo agora, lá no céu vai ter anjo. Então vamos ver, eu e você vamos estar lá. Vamos encontrar anjo lá, pequenininho, menino. Se estiver lá, você me... Bebê anjo. Bebê anjo. Tira o cinto lá no céu, se tiver cinto, me dá logo a surra. Hoje nós temos que falar a verdade, porque a palavra de Deus ela é simples. Inclusive eu quero trazer depois o pastor Maurício para nós debater outros temas bíblicos sobre a verdade e especificamente esse tema que hoje nós estamos tirando na linguagem jurídica, chama de o acessório segue o principal, ou seja, nós estamos dando valor mais no acessório do que no principal. Né? Estamos dando valor nas meninices, nas invenções, do que dando valor naquilo que a palavra de Deus está falando, né? Criando modices, né? Criando essas situações. Então eu quero agradecer ao senhor, pastor Maurício, por essa abertura do programa Frente a Frente e espero tê-lo, o senhor, em muitas outras oportunidades desse programa. Obrigado, Davidson Costa, obrigado aos seus ouvintes, obrigado a este programa que vai despertar, vai trazer orientação, vai trazer informação. Agora, nós estamos centrados na verdade. E só a verdade nos interessa. A Bíblia é tão exata que ela fala assim, olha, não é sim, a palavra diz assim, é sim, sim e não, não. O que passar disso já é João 8,44, é o pai da mentira, e aí é com ele para lá. Nós estamos do lado de cá da verdade e que Deus nos abençoe, te abençoe e abençoe a todos deste programa. Muito obrigado, pastor. E você fique conosco, nós vamos para o intervalo e logo estaremos de volta. Novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Bioextratos Kids, é cabelo de criança feliz. Bioextratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioextratos Especialista, o luxo de ser diva. Estamos de volta com o programa Frente a Frente e eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração neste momento. Uma palavra que vai de encontro à sua necessidade. E o texto referência que eu quero deixar para você é Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 15, verso 32, que fala da multiplicação dos pães. Qual é o maior milagre que Deus faz na vida do homem? Qual o milagre principal da Bíblia? Você vai ver agora nessa palavra, né? Eu não tenho o dom de toda a sabedoria, de todo o conhecimento da Bíblia, mas Deus nos ensinou através da palavra que o primeiro milagre que Deus fez na vida de uma pessoa não é verdadeiramente o cego enxergar, o paralítico andar, não é esse o milagre. O maior milagre é o milagre da transformação pessoal. O primeiro milagre que Jesus relata na Bíblia está lá em João capítulo 2, que fala das bodas em Caná da Galileia. O que vem a ser bodas em Caná da Galileia? Vem a ser aquele momento em que Jesus foi convidado para um casamento. E naquele casamento faltou ali o vinho, que faltou, o principal de uma festa, né? Para alegrar uma festa. Faltou o vinho. E quando falta o vinho, que significa que falta alegria, que falta verdadeiramente a mão de Deus na vida dessa família. Né? Então eu quero deixar para você o que Jesus, o primeiro milagre da Bíblia, foi Jesus multiplicar o vinho, ou seja, transformar uma família. Mas qual que é o maior milagre? Qual vem a ser o maior milagre? Jesus multiplica pães aqui. No texto em que eu li, Jesus está multiplicando pães. O único milagre relatado nos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães. Se eu pudesse dar um tema, como posso dar um título a essa mensagem, eu daria A Procura de um Milagre. A Procura de um Milagre. Todos estão à procura de um milagre hoje.
Você vai nas igrejas, as igrejas estão cheias, você vai num templo, está cheio, você vai em todos os lugares, as pessoas estão à procura de um milagre. Um milagre na família, um milagre na vida do filho, um milagre em relação à saúde, um milagre em relação ao problema financeiro, um milagre em relação a um problema sentimental, um problema de ordem conjugal. Todos andam à procura de um milagre. E esse milagre que Jesus fez aqui é um milagre de ordem material, um problema físico, solucionaria um problema físico, ou seja, o povo estava com fome. Mas como alcançar esse milagre? Nós falamos do primeiro milagre, que foi nas bodas de Caná. Nós falamos do principal milagre, que é o milagre da transformação pessoal, que é quando a pessoa alcança Jesus. Como podemos alcançar o milagre de Deus? O milagre de Deus aqui, nessa passagem aqui, quando Jesus multiplica os pães, ele pede aos discípulos que ordena ao povo que assentasse. E assentasse em grupos de 50. Ou seja, Jesus dá uma ordem para eles organizarem. Quer receber o milagre da sua vida? Em primeiro lugar, nós temos que organizar a casa. Nós temos que organizar a nossa vida. Como que nós vamos receber o milagre de Deus se nós não venhamos organizar a nossa vida? Nós precisamos organizar a nossa vida para receber o milagre de Deus. Lembra lá em Josué, quando Josué entra na terra de Canaã, que Deus queria fazer proeza no meio do povo? Vem aí a segunda dica. Jesus falou assim, santificai-vos, porque hoje eu farei maravilha no meio de vós. Primeiro, Deus quer que nós organizemos. Segundo, Deus quer que nós nos santifiquemos. O que é santificar? Santidade vem de separação. Deus não comunga os milagres dele com gente bagunçado, gente que vive a vida de qualquer forma. Quer receber o milagre da parte de Deus na sua vida? Quer receber a resposta de Deus para o seu filho que está doente? Quer receber a resposta de Deus para a sua filha que está com um problema sério conjugal? Na sua família? Então nós temos que primeiro organizar. Segundo, nós temos que buscar a santificação. E a Bíblia diz lá nos evangelhos, lá nas cartas paulinas, buscai a paz, buscai a comunhão uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Lá no Novo Testamento está essa passagem e eu quero deixar para você. Deus quer fazer o milagre da sua vida, mas em primeiro lugar nós temos que nos organizar, nós temos que nos santificar. Lembra daquela mulher, a mulher Ana, que queria um filho, que ela era estéril? O que ela fez para obter o filho? Primeiro, ela buscou a Deus, ela orou a Deus. Ela foi para o templo buscar o Senhor. Mas a Bíblia diz que enquanto Penina, a concorrente dela, e os outros estavam lá se embriagando, ela estava na casa de Deus orando. Ela absteve-se do vinho que todos bebiam. Ela rejeitou aquele momento, ela renunciou. Nós temos que organizar, nós temos que nos santificar, nós temos que renunciar. Jesus não anda com quem não santifica a sua vida. Jesus não anda com quem verdadeiramente vive uma vida promíscua, uma vida que ele quer estar na igreja, mas ele quer fazer tudo que ele quer. Então, para andar com Jesus tem que ser diferente. E andar com Jesus é você experimentar milagres dia após dia. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. E te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. Descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro.
entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Biostratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Biostratos Especialista, o luxo de ser diva. Estamos de volta. Esse é o programa Frente a Frente com Davidson Costa e eu quero orar com você, com a sua casa, com a sua família. Se você puder, curva a sua cabeça comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nós te oramos neste momento. Meu Deus, eu quero que o Senhor vá de encontro, Jesus, agora a essa pessoa que está aflita. Meu Deus, essa pessoa que ligou a televisão agora há pouco. Meu Deus, que estava pensando talvez em suicídio. Meu Deus, essa pessoa que está com o casamento desorganizado. Essa pessoa que está à espera de um milagre. Que foi a mensagem que nós deixamos neste momento, Senhor. Eu quero que o Senhor vá de encontro com as necessidades delas e que elas possam receber o refrigério do Teu Espírito Santo. É o que nós te oramos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Este é o programa Frente a Frente com Davidson Costa. Eu quero agradecer você pela audiência e até um próximo programa, se Deus quiser.